Fala, gente linda. Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo. Dessa vez, pessoal, nós iremos fazer uma bateria de questões sobre os conceitos fundamentais, os conceitos básicos da ecologia, certo? Se você caiu aqui de paraquedas, pessoal, nós já temos duas aulas aqui no canal sobre a introdução à ecologia, certo? Isso mesmo. Dividimos em parte um e parte 2. Então, na aula um tem ali os conceitos iniciais, tá certo? E na parte 2, na aula 2 continuamos ali a explicação dos conceitos fundamentais da ecologia. Então, se você caiu aqui de paraquedas, você pode ficar um pouco assim perdido. Então, seria interessante que você visse a aula um, aula 2 para ficar tudo aí bem aí conectado em sua mente, para que você consiga resolver as questões de maneira bem eficaz, certo? Não ficar nenhuma dúvida aí para que você consiga passar no curso que tanto deseja. Vamos lá? Desta vez iremos ver introdução à ecologia, os termos fundamentais para a compreensão de assuntos mais complexos lá na frente, mas agora, certo, nós vamos treinar com o quê? Com questões, certo? E aí a questão número um, Enem 2020. Vamos ao texto e vamos marcar, para não perder tempo aqui, aquelas partes mais importantes. Olha, a gralha do cerrado, vai ser o nosso personagem aqui, certo? A gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado. Ela tem um topete frontal alongado, plumagem azul escura, certo? Parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta da cauda brancas. Aqui, pessoal, estou falando de características da gralha do cerrado, certinho? Continuando aqui o texto do Enem, veja. Alcança até 35 centímetros de comprimento. Falou aqui sobre o comprimento dela. A espécie, que é a espécie? A gralha do cerrado, certo? Tá aqui o nome da espécie dela. A espécie é onívora e a sua dieta é ampla, tá certo? Incluindo o quê? Frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Aí veja aqui, ó. Além das características morfológicas do animal, a descrição, deixa eu marcar aqui de outra maneira, certo? Olha, além das características morfológicas, o que seria morfológicas, o que seria isso? Do corpo do animal, certo? As características aqui, o topete frontal alongado, plumagem azul escura, certo? Falando aí do pescoço, da barriga dele, da ponta, da cauda. Além de citar aqui essas características morfológicas da gralha do cerrado, a descrição, olha, a descrição da gralha do cerrado diz respeito, além de falar da morfologia do corpo dela, falou que a espécie é onívora, o que isso quer dizer? Ela tem aí uma dieta ampla, se alimentando de outros animais e também de alimentos de origem vegetal, como o texto citou aqui, ó, frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Então aí falou também da dieta dela, do que ela se alimenta, certo? Falou do comprimento dela. Então, esse conjunto aí, pessoal, essas características, é, do papel que ela desempenha ali no ambiente. Eu chamo de quê? Nós vimos isso na explicação das aulas anteriores. Aqui o texto está descrevendo o hábitat da gralha. Não, se fosse o hábitat, eu estaria falando sobre o quê? Sobre o ambiente onde eu encontro ela, onde ela vive. Então não é a letra A. Eu estou falando sobre ecótopo. Ecótopo é um fragmento ali do hábitat, certo? Uma porção ali, uma parcela. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do nível trófico. Nível trófico, pessoal, é a posição que a gralha ocupa, que o animal, aliás, tá certo? Que o indivíduo ocupa na cadeia alimentar. Então, se eu citasse aqui que ela era consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, que estava no primeiro, segundo, terceiro nível trófico, aí sim, né? Porque o nível trófico aqui, ó, é a posição que ela ocupa aqui na cadeia alimentar. E não é disso que eu estou falando. Eu até cito ali que ela se alimenta de determinadas coisas, mas não é só isso, tá certo? Não é só do nível trófico que eu estou falando, certo? Se fosse somente a posição na cadeia alimentar, seria nível trófico. Mas eu estou falando além disso. Então eu estou falando de quê? Do nicho ecológico, que é o que ela desempenha, as características, as relações que ela estabelece, certo? Incluindo também o nível trófico aí dentro, certinho? Então aqui, pessoal, é nicho ecológico. O que seria isso? Nós explicamos lá na aula teórica, certo? É o que aqui? Aqui é o papel ecológico,
certinho? Não esqueçam disso. O que ela faz ali no meio, as relações que ela estabelece, o que ela se alimenta. E depois a letra E, ecossistema. O ecossistema, pessoal, é a junção de fatores bióticos com fatores abióticos, tá certo? É a junção ali, eles interagem. Fatores bióticos que têm vida com fatores abióticos que não têm vida. Para ficar mais claro, volte às aulas anteriores, certinho? Mas aqui eu falei sobre o quê? Aqui eu falei sobre o nicho ecológico de quê? Da gralha do cerrado. O papel ecológico que ela desempenha ali no meio, certo? Não esqueçam disso, certinho? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí na mente de vocês, certo? Mas se ficou, depois vocês coloquem lá nos comentários, certinho? Então agora vamos para a questão número 2, sem perder tempo. Vamos lá? O FPR 2022. Vamos ao texto. Espécime. Deixa eu pegar aqui o marca-texto rapidão, certo? Espécime, população biológica. Espécie são conceitos relacionados e muito importantes para o estudo da biodiversidade. A respeito desses conceitos, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, eu vou aqui, certo? Segurar na mão de vocês aqui, fazer um resuminho aqui. Eu não deveria, porque tem aula anterior, mas aí eu vou esclarecer algumas coisas novamente aqui para vocês, para ficar fácil de resolver aqui essa questão, certinho? Olha, o que seria uma espécie? O que seria um indivíduo da mesma espécie que o outro? Eles compartilham características, certo? E além disso, pessoal, eles têm a capacidade de quê? De acasalar e gerar descendentes, ou seja, filhos, tá certo? Os descendentes deles são o quê? Férteis. E o que são isso? Descendentes férteis. Descendentes que podem também o quê? Se reproduzir, que estão aptos aqui à reprodução. Para ser da mesma espécie, tem que acasalar em ambiente natural e gerar descendentes férteis, que são descendentes aptos ao quê? Aptos à reprodução. Depois eu vou aqui, pessoal, para espécime. Olha, o que seria um espécime? Um espécime é um exemplar de determinada espécie. Então, cuidado agora, olha. Vamos supor, nós humanos somos da espécie Homo sapiens, certo? E se eu pegar um humano para analisar ali, ele é um espécime da espécie Homo sapiens. Dá para entender isso, né? Então, espécie são os indivíduos ali, tá certo? Que compartilham as mesmas características ali muito semelhantes e que se cruzam naturalmente e que geram descendentes férteis. Se eu pegar daquele grupo ali, daqueles indivíduos da mesma espécie, se eu pegar um exemplar, tá certo? De uma determinada espécie, eu vou chamar de quê? De espécime, certo? E agora o que seria uma população? Olha, o que seria uma população biológica? Uma população biológica é o conjunto, deixa eu anotar aqui, é o conjunto de indivíduos da mesma da mesma espécie, da mesma espécie. E aí, pessoal, que está na mesma área geográfica, certo? E ao mesmo tempo. Vamos recapitular aqui bem rapidão o que seria um indivíduo da mesma espécie do outro. Compartilham características e têm a capacidade de cruzar em ambiente natural e gerar descendentes aptos à reprodução, descendentes férteis. E aí está o conceito, tá certo? Um dos conceitos mais usados de espécie no ensino médio. O que seria um espécime? Um espécime é um exemplar, tá certo? De uma determinada espécie. Nós somos da espécie Homo sapiens. Se eu pegar um indivíduo ali para analisar, tá certo? Como um exemplar, eu vou chamar ele de quê? Espécime. É um exemplar de uma determinada espécie. E o que seria uma população biológica? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que está na mesma área geográfica e ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, certo? Vamos aqui ao comando, observem. A respeito desses conceitos, assinale a afirmativa correta. Rapidinho aqui, olha. Uma população biológica, falou de que aqui? Vamos ver. Falou de população. Uma população biológica é constituída por espécimes
da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. Gabarito, letra A. Foi isso que eu falei, olha. Uma população, tá certo? É um conjunto, olha, uma população biológica é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, dentro dessa mesma espécie aqui, eu vou ter vários o quê? Vários espécimes. Pois um espécime é um exemplar de uma determinada espécie. Dá para entender isso? Vamos supor uma população de zebras. Eu só vou ter ali zebras naquela área geográfica. Então, todos os animais ali, tá certo? São zebras, pertencentes a uma determinada espécie. E cada uma daquela é um exemplar daquela espécie, que eu vou chamar de quê? Espécime. Cada um exemplar daquela espécie ali é um espécime. E quando eu junto tudo aqui, ó, eu formo o quê? A população biológica. Conjunto de indivíduos da mesma espécie, na mesma área geográfica, ao mesmo tempo. E cada um desses indivíduos aí, exemplares, é um espécime. Gabarito, letra A. Questão bacana, né? Vamos ver o erro da letra B, rapidinho, veja. Populações biológicas, olha, populações biológicas são grupos de espécies semelhantes. Está errado. São grupos de indivíduos da mesma espécie. Já está errado, né? Formado por diferentes espécimes. Formado por espécimes que pertencem à mesma espécie. Não esqueçam disso. Na mesma área geográfica. Então tá errado aqui a letra B, né? Depois, letra C. Uma população biológica é formada por diferentes espécies. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, já está errado, que habitam áreas geográficas semelhantes. Seria na mesma área geográfica, certo? Então está tudo errado aqui. Depois a letra D. Um espécime é um tipo de espécie, já está errado. Um espécime é um exemplar, tá certo? De uma espécie, como eu disse. Olha, o ser humano, Homo sapiens, você tem um grupo ali de ser humano da espécie Homo sapiens, e se eu pegar um ali, tá certo, como um exemplo, vai ser um espécime. Então, um espécime não é um tipo de espécie, é um exemplar daquela espécie. Então, aí a letra D está errada quando diz, olha, um espécime é um tipo de espécie, está errado, que se distribui em diferentes populações. Também está errado, certo? Biológica, ao longo de áreas geográficas distintas, também está errado, está certo? E depois, pessoal, olha a letra E. Espécimes são grupos de espécies semelhantes. Espécimes não são grupos de espécies semelhantes. Espécimes são exemplares de seres de uma determinada espécie, constituídos por populações biológicas da mesma área geográfica. Aqui, ó, ele estaria ali na mesma área geográfica, tá certo? Formando ali a população, mas a espécime não é, tá certo? Não são grupos de espécies semelhantes. Espécime é um exemplar de de uma determinada espécie. Certinho, turma? Sem perder tempo, mais uma questão, pois aqui nós estamos treinando, olha como é que as bancas cobram, certo? Pessoal, nós tínhamos que ver a teoria, mas resolver muitas questões, certo? Sem perder tempo, sem enrolação, mais uma. O DESC 2019. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte informação. Agora ficou moleza, né? Olha, ao conjunto de populações, vimos na aula teórica isso, né? Ao conjunto de populações que interagem em um mesmo hábitat de maneira direta ou indireta, chamamos de conjunto de populações. O conjunto, olha, populações é o agrupamento ali de quê? Populações, tá certo? É o conjunto, deixe-me recapitular aqui, de seres da mesma o quê? Espécie. Então, recapitulando aqui, pessoal, bem rápido, observem. Vamos supor, aqui eu tenho elefantes. Eu formei o que aqui? Uma população de quê? Elefantes. Mas eu também tenho o quê? Zebras. Eu formei uma população de quê? Zebras. Eu também tenho leões. Formei uma população aqui de leões. Eu também tenho búfalos. Formei uma população agora de quê? Búfalos. Olha, quando eu falo em população, é o agrupamento de seres da mesma espécie que está na mesma área geográfica, certo? Então aqui eu teria, olha, uma população de elefantes, se fosse só elefante, uma população de leões, uma população de zebras
uma população de búfalos. Então, eu teria quantas populações aqui, pessoal? Só para a gente ficar bem claro aqui, eu teria uma população de elefantes, aí seria duas, outra população de leões, outra população de zebras, outra de búfalos. Se eles estiverem no mesmo ambiente, olha, o conjunto de indivíduos da mesma espécie, só elefantes aqui, na mesma área geográfica, ao mesmo tempo, uma população. Com leões, a mesma coisa. Com zebras, a mesma coisa. Com búfalos, a mesma coisa. Agora, se eu juntar tudo, como é que eu chamo? Conjunto de populações que interagem ali de forma direta ou indireta. Quando eu junto esse pacote todo aqui, ó, conjunto de populações, eu chamo de quê? Eu chamo de biota, tá certo? Ou também chamado de quê? É a mesma coisa que biocenose, que é a mesma coisa que o quê? Comunidade biológica. Gabarito letra B. O conjunto de populações forma o quê? Uma comunidade. Ecossistema é a interação ali, olha, entre fatores bióticos que têm vida e fatores abióticos. Não é disso que eu falei. Nós explicamos isso na aula teórica, voltem lá, certo? Biótopo é o conjunto ali de fatores químicos e físicos, de fatores abióticos, não foi disso que eu falei. Biosfera é toda a esfera do nosso planeta que engloba ali todos os ecossistemas, todos os biomas, tá certo? Toda esfera ali onde há vida, onde é possível existir vida, certo? Então não é disso que está falando aí a questão. E nicho ecológico é o papel ecológico do ser, tá certo? Ali no ambiente. Não é disso que eu falei. Eu falei de quê? De uma comunidade biológica, formada por um conjunto de populações. Sem perder tempo, mais uma questão. Vamos lá? A banca agora é a qual? Mackenzie 2015. Olha aí, uma banca de alto nível. Vamos lá, pessoal, trabalhar sem enrolação, certo? Sem moleza. Há espécies de insetos, como por exemplo o Aedes aegypti, certo? Em que machos e fêmeas, olha o que está dizendo aqui, ó, vivem no mesmo esconderijo. Deixa eu colocar outra cor aqui. Eles vivem onde? No mesmo esconderijo. Tanto o macho quanto a fêmea vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca sangue de outros animais. A fêmea se alimenta de quê? De sangue. Tá certo? Enquanto que o macho se alimenta de frutas, o macho se alimenta de frutas, certo? E vegetais adocicados. Assim podemos afirmar que o macho e a fêmea, vamos lá, vamos aqui puxar algumas setinhas, como eu não consigo ficar sem falar algumas coisas. Olha, eu falei aqui dessa espécie aqui, ó, o Aedes aegypti, certo? Onde eu vou ter machos e fêmeas. Eles vivem no mesmo esconderijo. Se eles vivem no mesmo esconderijo, eles vivem, tá certo? No mesmo o quê? Me ajude aí. Vou esperar que vocês digam. Um, dois, três, deu tempo de pensar. Eles vivem no mesmo hábitat, tá certo? Então, olha, vocês estão em outro nível já, vocês estão voando já, certo? Eu segurei na mão de vocês, agora eu vou soltar, vocês agora vão só, certinho? Vamos lá, eles vivem no mesmo esconderijo, eles vivem no mesmo hábitat. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca sangue, ela é um ser hematófago, se alimenta de sangue. Então, deixa eu colocar aqui, ó. A fêmea, ela se alimenta de quê? A fêmea se alimenta de sangue. Enquanto que o macho O macho se alimenta de quê? O macho se alimenta de seiva, não é isso? Olha, enquanto que o macho se alimenta de frutas e outros vegetais. Frutas, seiva das plantas, certo? É, e outros vegetais. É isso? Vegetais adocicados. Isso que está dizendo aí. Pessoal, se eles vivem no mesmo esconderijo, eles têm o mesmo hábitat. Mas se eles têm, olha, se eles se alimentam de forma diferente, eles têm o que diferente? O nicho ecológico dele, diante do que foi dito aqui, ó, nichos ecológicos, ecológicos o quê? Distintos. Nichos ecológicos diferentes. Certinho? E aí vamos à alternativa, vamos ao comando e à alternativa certa. Olha, assim podemos afirmar que o macho e a fêmea ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo hábitat. Eles têm nichos, o que eles fazem é diferente, o papel ecológico dele é diferente. A fêmea é hematófaga, se alimenta de sangue, e o macho, tá certo, se alimenta de vegetais, tá certo? Então o nicho ecológico é diferente. Porém, eles vivem no mesmo ambiente, eles vivem no mesmo hábitat. Gabarito, letra A. Vamos ver rapidão a letra B.
ocupa o mesmo nicho ecológico. Não é o mesmo nicho ecológico, deixa eu pegar outra cor aqui rapidão, certo? Não é o mesmo nicho ecológico, não é, certo? Porque eles desempenham papéis diferentes, porém hábitats diferentes. O hábitat não é diferente, o hábitat é o mesmo, pois vivem no mesmo esconderijo. Depois, então, está errado, né? Depois a letra C. Ambos ocupam o mesmo nicho ecológico. Pessoal, o nicho deles é diferente, eles se alimentam de forma diferente. Então, o papel ecológico dele é distinto. E o mesmo hábitat. O hábitat é o mesmo, mas o nicho é diferente, certo? Depois a letra D. São consumidores de primeira ordem. Pessoal, deixa eu fazer aqui uma coisinha. Nós não estudamos cadeia alimentar ainda, mas um consumidor de primeira ordem é um consumidor primário. Vocês concordam que o macho aqui ó, se alimenta de planta, de vegetais, então o vegetal é o produtor e o macho seria o quê? Consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. Tudo bem para o macho aqui seria consumidor de primeira ordem. Mas a fêmea ela se alimenta de sangue. Então ela tem que picar algum animal ali para pegar o sangue. Vamos supor que ela picou aqui o ser humano. E o ser humano aqui, ó, ele comeu, digamos, um alface. Só para você entender. O alface seria o que aqui, ó? Olha, o alface seria o produtor, certo? Produtor. O ser humano aqui seria o consumidor primário e a fêmea seria o consumidor secundário. Não tem como essa fêmea, sendo hematófaga, se alimentando de sangue, ocupar a posição aqui de consumidor primário, de consumidor de primeira ordem. Porque os consumidores de primeira ordem se alimentam de vegetais, certinho? Então não é. Ó. Ambos são consumidores de primeira ordem, não pode ser certinho? Apenas o macho é de primeira ordem, a fêmea não. São consumidores de segunda ordem. A fêmea pode ser de segunda ordem, mas o macho não, porque o macho se alimenta dos produtores, certo? Dos vegetais, de frutas. Então o macho obrigatoriamente é consumidor de primeira ordem. A fêmea poderia ser de segunda ordem, certinho, pessoal? E aí ficou claro, não é isso? O mesmo esconderijo, o mesmo hábitat. Agora, eles têm hábitos alimentares diferentes, então eles têm nicho ecológico diferente. Sem enrolação, mais uma questão, vamos lá? O FPE. Ao dizer onde uma espécie, observe, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar. Olha, aonde ela pode ser encontrada, vamos lá, vocês agora, aí, a essa altura do campeonato, vocês já devem estar voando, certo? Vocês estão estudando os conceitos básicos. Estamos praticando aqui através de questões de diferentes bancas. Enem, tá certo? O FPE, Mackenzie, entre outras. Então vocês estão ficando preparados. Olha a base como é cobrada, certo? Para lá na frente a gente tá voando, voando mesmo. Então não percam aí o raciocínio, certo? Olhe para cá, não fique olhando aí do lado. Olhe para cá. E vamos lá, pessoal, observe. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela, onde ela pode ser encontrada, eu estou falando de quê? Do hábitat. E o que ela faz é o papel ecológico dela, as relações que ela estabelece aqui seria o quê? Nicho ecológico. Sem muita enrolação, porque biologia é gigante, a gente tem que estudar muita coisa junto, certo? Pode continuar aqui, ó, junto conosco no canal, que vocês vão ver o quanto vocês vão ficar voando, vão ficar, tá certo? Feras, feras demais. Então continue, olha. Onde uma espécie pode ser encontrada é o hábitat e o que ela faz é um nicho ecológico. Então, eu quero aqui, ó, respectivamente, na ordem, tá certo? Nicho ecológico e hábitat, não, aqui trocou, né? Eu estou falando aqui primeiro, onde ela pode ser encontrada é o hábitat e o que ela faz ali no meio é um nicho ecológico. Então, aqui, gabarito, letra B, certinho? Vamos aqui na letra C, hábitat. O primeiro aqui, onde ela pode ser encontrada é hábitat, mas aí o que ela faz é o biótopo, não. Biótopo é um conjunto de fatores químicos e físicos, de fatores que não têm vida, de fatores abióticos. É nicho ecológico, o lugar onde ela se encontra já está errado, nicho é o papel dela, e ecossistema é o que ela faz, tá certo? No ambiente ali, no lugar onde vive. Não, né? Ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos, tá errado. Depois seria o hábitat aqui, ó. Hábitat onde ela pode ser encontrada, certinho. Mas ecossistema novamente, não ecossistema, a interação ali entre fatores bióticos e abióticos. E aí, pessoal, esquentamos, não é isso?
com 5 questões aí, ó, de diferentes bancas. Eu mostrei para vocês que os conceitos fundamentais caem nas questões, certo? E eu espero que vocês tenham compreendido. Querem mais, né? E aí, para a aula não ficar grande, eu vou gravar a segunda parte de questões sobre conceitos básicos, conceitos fundamentais de ecologia. Se o vídeo foi útil, deixa o like aí, inscreva-se no canal, compartilhe bastante. E na próxima aula nós continuaremos, certo? Forte abraço, tchau, tchau e até mais.